Amigos e amigas, estamos aqui direto em nosso canal, aqui no YouTube, então eu peço para você dar o seu like, dislike, comentar, deixar sua posição. Se você concorda comigo, beleza. Se não concorda, beleza também. Afinal de contas, vivemos uma democracia. Hoje, dia 21 de setembro de 2021. Todo mundo vai ficar tão bem. Vem vacina, vem. Vem vacinar esse bracinho de neném. Vacina, vem, vacina, vem. Vem vacinar esse bracinho de neném. Vacina, vem, vacina, vem. Vem vacinar esse bracinho de neném. Vacina, vem, vacina, vem. Vem vacinar esse bracinho. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua amizade para comigo. Um brasileiro nesse país com 15 milhões de desempregados, e eu sou um deles também. Lembrando que o evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. E ainda, olhando para a realidade brasileira, ontem nós tivemos o nosso presidente falando, o presidente do Brasil, né, o Jair Messias Bolsonaro, almoçando, lanchando lá na ONU, não é isso? Na rua, na Assembleia Geral da ONU, ele foi comer pizza na rua. Aí o pessoal, todo mundo fala, que bonito, que legal, presidente muito humilde. Senhores, eu não estou vendo um presidente humilde, não. Porque não tem sentido algumas posições que ele toma, né? Que humildade é essa? Eu queria ver se ele abre o cartão corporativo. E sem contar que ontem ele também tomou uma chamada de atenção pelo ministro inglês, né? O primeiro-ministro inglês chamou a atenção dele que tem que tomar a vacina, né? E nós tomamos a vacina ontem. Depois eu boto aí na abertura aí, depois da minha fala, eu vou colocar o vídeo da vacina de ontem, a música Vacina Vem, né? Lá do Unip, né? A faculdade Unip, Felipe César que gravou a canção. Vou colocar para vocês aí o vídeo daqui a pouco, eu tomando as 2 doses da vacina. Vamos celebrar esse momento, né? Mas aí olhando para esse mico nacional, internacional, esse mico mundial, a palavra é essa, do presidente ser chamado a atenção por um outro líder, pelos ingleses, novamente os ingleses, né, dando lição ao Brasil, né, questionando o Brasil pela sua prática. Mas a gente ainda olha que hoje tem o discurso do presidente na ONU. E o que esperar? De acordo com alguns jornais, a ONU discute e questiona o Brasil o presidente do Brasil como criminoso internacional na conservação do clima, né? Ou seja, na defesa da Amazônia. O presidente que questiona o marco, né, territorial, o marco histórico, né, o marco das terras indígenas e tenta minimizar isso com o discurso que o índio também quer, o índio quer apito, o índio quer muito mais do que aquilo que lhe é ofertado, o índio quer tecnologia, o índio quer isso, não interessa. O interessa é que nós no Brasil temos uma grande dificuldade, talvez o ser humano tenha essa dificuldade, não só o Brasil, de reconhecer os que vieram primeiro. A gente percebe bem as grandes empresas, percebe bem os grandes organismos, as grandes instituições, e isso eu falo a nível religioso, a nível geral. Aquele que já tem mais de uma certa idade é desprezado, e aquele que tem pouca idade é desprezado. Nós não olhamos nem para o nosso futuro e nem valorizamos o nosso passado, e vivemos um presente de ilusão. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus 9, 9 a 13, em que narra a vocação do evangelista Mateus e que tenta trazer para nós essa meditação plena, aonde a gente tem que olhar bem aonde nós estamos, né? Hoje é dia de São Mateus, Mateus que escreveu, que na verdade o nome dele é Levi, né? Que ele escreveu um dos evangelhos, e a gente quando lê aí alguns artigos, eu li hoje de manhã, que diz que são 4 evangelhos. São 4 evangelhos não por causa, vamos dizer assim, porque é preciso contar 4 histórias diferentes. Não, é a mesma história, é a mesma verdade. Como de acordo com o autor do texto, que agora não estou recordando o nome, ele dizia, são 4 textos evangélicos, são 4 ventos, são 4 estações do ano, e são quatro os motivos que nos levam a entender a vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós envelhecemos, morremos, e nós também iremos ressuscitar. Ou seja, as quatro ações humanas que nós vamos viver. O evangelho de hoje traz para nós uma meditação plena sobre a nossa vocação. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo que só vai
encontrar-se com Deus quando tiver com certa idade, ou quando tiver estabilizado financeiramente, ou quando isso ou quando aquilo, quando se aposentar. E muitas das vezes a gente precisa reconhecer que não temos esse tempo. Eu sempre conto essa história aqui para vocês via YouTube, via WhatsApp, via Facebook, até nas pregações que a gente faz nas comunidades, de um jovem que eu conheci lá na fila, na época que eu me alistei no serviço militar, um jovem de 18 anos também, e ele dizia que ele só ia para a igreja quando ele ficasse bem velhinho. Bom, ele não teve tempo, morreu aos 30 anos. A gente, quando pensa na vocação de Mateus, nós olhamos também claramente que Jesus ele não vai chamar aqueles que já estão convertidos. Muitas das vezes, alguns irmãos evangélicos, alguns irmãos católicos e outros mais tentam, de alguma forma, nos converter e tentam trazer para aquele que já conhece a teologia plenamente, tenta trazer a teologia plenamente em nossa caminhada. Tenta trazer uma teologia, às vezes, de conversão para aqueles que já estão no processo de conversão. Nada impede de nós termos em nossa caminhada, em nossas histórias, mudança de atitude no cotidiano, a mudança de prática em nosso trabalho, em nossa atividade. Então a gente, quando para pensar nessa contemplação, nessa ação, nessa vivência do dia a dia, a gente olha claramente que não é fora do contexto que Jesus chama. Nós, cristãos, somos chamados o tempo todo a um projeto salvífico. O que é um projeto salvífico? É um projeto que nos converte. Por isso, a gente, quando olha para Mateus, que era cobrador de impostos, era contador, era ligado à contabilidade, né? Alguns dizem que Mateus também pode ser visto como um vereador, ou como um político atualmente, ou como um agente de segurança pública que tem a prática da corrupção como algo real. A gente ainda pensa claramente que Jesus chama a todos. O Evangelho de hoje traz para nós uma necessidade de olhar bem aonde Jesus está nos chamando e quando Ele está nos chamando. E quando Jesus encerra o Evangelho falando que ele precisa de misericórdia, não sacrifício, nós concluímos claramente que a salvação acontece a partir daquilo que nós estamos vivendo, não a partir daquilo que nós fazemos. A graça da misericórdia é algo que nós muitas das vezes não entendemos. A graça da misericórdia de Deus que age em nossas vidas. A gente que também quer um Deus de resultados, e aí você vê claramente lá no versículo 9, do capítulo 9 de Mateus, quando Jesus chama o Mateus, ele chama Mateus não porque ele acha que Mateus é melhor do que alguém. Ele chama Mateus porque percebe que Mateus está disposto a aderir ao projeto. Mateus não perguntou, não, calma aí, Senhor, como aquele relato do Evangelho que diz que deixa eu enterrar meus pais. Aí Jesus fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus o tempo todo está nos chamando. Jesus o tempo todo está nos convocando. E é aquilo que nós vemos com São Paulo Apóstolo, alguns são chamados ao apostolado, outros são chamados a ser profetas, e outros são chamados a ser cantores, e outros são chamados a pregadores, e todos somos chamados à salvação. Não porque nós somos melhores do que os outros, porque nós carecemos e vivemos pela graça e misericórdia de Deus. O Evangelho de hoje ainda nos questiona se nós não somos esses que ficam por aí questionando e criticando o próprio Deus quando acolhe, quando Ele está abraçando aqueles que estão excluídos. Geralmente, quando alguém é assassinado, geralmente, quando alguém sofre perseguição, nós dizemos, não foi à toa. Geralmente, quando alguém caça algum sofrimento, geralmente, quando alguém está passando por alguma luta, e a pessoa fala assim, olha, eu estou numa dificuldade danada, só pode ter sido culpado. O Evangelho de hoje ainda nos questiona se nós não somos esses cristãos religiosos, esses religiosos que ficam preocupados com a sua tiradeira ou com o seu fuzil, sei lá, com a sua pistola, com a sua língua afiada para defamar, denigrir, e também, quase não saiu, viu? E também pessoa disposta a atacar aqueles que pensam diferente. O Evangelho de hoje, a gente lê Mateus 9, 9 a 13, a gente entra nesse campo do conhecimento e da análise.
A boa nova do reino que eu e você devemos anunciar, ela não tem que ser apenas anunciada com a boca, mas ser anunciada com o método e com a vida que temos. A boa nova do reino que nós estamos vivendo, ela nos envolve de uma forma plena. E deve ser essa plenitude que nos move para viver de verdade o Evangelho. Mateus, um homem que tinha lá a sua caminhada, tinha tudo, tinha estabilidade financeira, o homem que tinha toda uma história de vida, ele larga tudo e largando tudo para seguir o Mestre Jesus. A gente quando olha o colégio apostólico, tem lá, né, Pedro, um pescador, um líder nato, um coordenador de grupo, um animador da comunidade. Temos lá João, o jovem inocente, o jovem que às vezes não entendia. Filipe, o homem que seguia a lei, estava debaixo da videira. Nós temos também, né, temos aí os filhos do trovão que tinham a mania de guerra. Tínhamos Mateus, que era cobrador de impostos. E tínhamos Judas Iscariotes, que era um homem com certa, diz a história, com uma certa estabilidade financeira, era herdeiro de uma certa herança, de acordo com o que me falam. Geralmente a gente pergunta por que Mateus não se tornou tesoureiro, já que ele lidava com valores financeiros, ele sempre lidou com o dinheiro. Eu sempre questionei isso, e a gente quando olha para o quadro apostólico, para a família apostólica, para os 12, a gente percebe que Mateus não se torna tesoureiro. Por quê? Porque quando Jesus nos chama para a missão, não é para viver plenamente aquilo que nós já tínhamos como ofício, mas sim algo novo. Por isso, Mateus, quando vai narrar o seu evangelho, ele se preocupa em narrar a partir da origem de José. Por isso, Mateus, quando vai narrar o seu evangelho, ele sempre traz para nós baseadas nas escrituras. Hoje, por exemplo, ele cita o livro de Isaías, no versículo 13, do capítulo 9 de São Mateus. Voltando a dizer, são 4 tempos em nossas vidas. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos e nós iremos ressuscitar. São 4 tempos que nós temos nas estações do ano: primavera, verão e inverno. São quatro motivos que nos levam a entender a vontade de Deus. São 4 motivos: é Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e a nossa própria prática de vida. A gente quando ainda olha para o 4, aí você vê 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, 40 semanas. A gente percebe claramente que são 4 ventos também, são 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e Deus habita em todos. Por isso, a gente quando olha para o Evangelho de Mateus nessa data, dia 21 de setembro, a gente olha claramente percebendo que Mateus traz a narrativa a partir também da sua vocação. E é a partir da nossa vocação que somos chamados a anunciar Jesus. Que sejamos nós coerentes com nossa vida, com nossa prática de fé. Nesse tempo de pandemia, em solidariedade com as mais de 590 mil mortos, as famílias dos mortos, nós queremos meditar e contemplar todas as dores e sofrimentos daqueles também que estão vivendo como eu no desemprego. E também queremos ser solidários com aqueles que estão internados, passando necessidade devido a problemas de saúde. E também seremos solidários com todos os pais e mães que têm sua juventude, às vezes seus filhos jovens, às vezes com problemas sérios, com depressão, drogas e outras coisas mais. Nesse mês de setembro dedicado à depressão, onde temos que nos alertar sobre o número de pessoas que cometem suicídio. E o suicídio é uma doença que é um fato ocorrido devido a uma doença chamada depressão, que muita gente nega, que muita gente não aceita. Então sejamos solidários também, solidários com todos os médicos, enfermeiros, agentes de saúde que estão aí na linha de frente nesse tempo de pandemia, já há mais de um ano, vivendo a dificuldade. Agora talvez com a vacinação andando de uma forma assim mais ou menos rápida. Nós tivemos aí a graça de ser vacinado ontem, a 2ª dose, e também já estamos aí vivendo a graça, mas que nós tenhamos consciência que a pandemia continuou, ela não parou ainda. E nós precisamos plenamente saber que essa pandemia, ela deveria nos humanizar, deveria nos causar solidariedade com todos os demais, mostrando claramente que um pequeno vírus poderá destruir toda uma vida. Um vírus que ninguém enxerga, que ninguém vê, mas que ele existe
para, às vezes, nos ensinar uma grande lição. Que o Evangelho de hoje, quando olhamos a vocação de Mateus, nos inspire a não esperarmos amanhã para tornarmos discípulos missionários do Mestre Jesus, desse projeto que é o Reino de Deus. E que nós sejamos coerentes com as nossas escolhas, com a nossa fidelidade ao Evangelho. Que tudo ocorra para a glória e para a graça de Deus. Que sejamos fiéis, não por nós mesmos, que somos pecadores miseráveis, mas pela graça do Deus que nos ama e nos quer muito bem. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença. Lembrando, comente, dê seu like, dislike. Faça o seu papel, nos ajude a produzir. Obrigado a você que sempre está por aqui na nossa rede social. Sem esquecer, né, aqui no YouTube, Denonato é o canal. Obrigado a você pelo carinho, pela amizade. E fique com Deus. E Deus nos abençoe. E vacinado agora, segunda dose, imunizado, como dizer. E vamos que vamos, na graça de Deus e pela sua misericórdia. Pode ser da Fiocruz ou do Butantan, por mim eu tomaria essa vacina amanhã, bem pleno e lindo. Pode danar essa agulha no meu braço que eu vou ficar sorrindo de alegria. E se deixar entro na fila pra tomar essa vacina todo dia. O Amazonas vai tomar também, a Paraíba vai tomar também, lá em São Paulo vão tomar também, e todo mundo vai ficar tão bem. Vem vacina, vem vacinar esse bracinho de neném. Vacina, vem vacinar esse bracinho de neném. Vacina, vem vacinar esse bracinho de neném.